pode acontecer com você e você tem a obrigação de identificar isso, porque você tem que olhar o chão de fábrica. Pode tentar mudar a documentação e atualizar? Claro que pode, gente. Um dos benefícios de realizar projetos é você também atualizar a documentação existente. Bom, pessoal, continuando aqui a nossa análise, né, nossa investigação e a nossa criação ao mesmo tempo do nosso mapa do processo, a gente chegou aqui no quinto passo, que é verificar o que nós estamos chamando de fábrica oculta, certo? Hidden Factory. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tá? Voltando para o exemplo de novo aqui da fábrica, tá? Da fábrica em geral, vamos usar esse caso aqui como exemplo, onde nós tínhamos definido, né, o mapa e o escopo como sendo a pintura, né? Tudo bem, só para ficar na sua memória aqui. E imagina que esse processo que você está vendo aqui foi um processo que estava em documentos da empresa, certo? É uma boa forma você começar fazendo um mapeamento olhando documentos? É. Você pega os documentos existentes, pode até copiar, literalmente, certo? Lembrando que tem que estar associado com o escopo do seu projeto. E então, quando você foi andar no chão de fábrica, você percebeu uma pequena diferença. Que diferença é essa no nosso exemplo? Imagina que na hora que os carros estavam lá aguardando a transportadora, tinha um setor a mais que era justamente de quê? De fazer lavagens e reparos para poder, né, depois que fizer esse processo, né, ele meio que voltar para a transportadora para depois vender algo que um processo que não existia oficialmente, tá? Ou seja, em lavagem e reparos. Gente, se eu te falar que isso eu presenciei na vida real, tá, gente? Principalmente essa parte aqui de lavagem e reparos. Quando eu falo reparo aqui, não são reparos grandes, não, tá, gente? São coisas minúsculas que aconteciam. Então, eles não iam pegar o veículo e devolver para a planta, lá para a fábrica, para corrigir um mini probleminha, tá? Então, eles meio que fizeram uma área de reparo ali mesmo, mas que não era oficial. Outra coisa, os carros ficavam muito tempo no relento, né? Pegava poeira. Então, eles faziam uma limpeza básica para não chegar muita poeira, o carro muito empoeirado dentro da revendedora. Tá legal? É claro que o processo aqui está super reduzido, tá, gente? Só estou dando a ideia e explicando por quê. Tá? E aí, deixa eu contar para vocês um caso real também, tá? Isso aqui foi uma observação que eu lembro, mas eu vou contar uma situação real que aconteceu com um projeto meu, inclusive. Bom, eu estava fazendo umas melhorias, né, com relação a um específico carro, isso justamente na coluna B ali, que é aquela coluna que fica entre as duas portas, tá? Eu estava mexendo naquela coluna. Então, eu estava associado com o cinto de segurança. E o que que acontece? Eu fiz uma mudança num bracketzinho que tem lá, que é uma peçazinha de fixação do cinto, e eu queria medir ela antes de colocar o cinto de segurança e depois, para saber se houve mudança ou não. Tá? Eu estava validando uma melhoria, inclusive. Né? Ok, eu peguei 10 carros, lembro claramente isso. Vi o número, o código de barra do carro, porque cada carro tem o seu código, né? Anotei. Esse carro, ele estava numa linha de produção em sequência, um atrás do outro, assim. Tá? Não era espalhado, era literalmente uma linha só. Eu peguei, alterei 10 carros, né? Eu fiz isso lá no body shop, na soldagem, tá certo? E acompanhei até a montagem final, porque eu tinha que identificar isso na montagem final. Quando chegou na montagem final, eu vi os 10 carros, tá? Beleza. Peguei, anotei o número de cada um deles, falei, olha, beleza. Quando é que vai estar pronto esses carros? Aí eu conversei com o técnico lá e olha, vai, mais ou menos esses carros vão sair no final da linha lá daqui a 3, 4 horas. Algo desse tipo. Tá bom. Fui cuidar da minha vida, voltei para o meu escritório e fiquei trabalhando lá. Depois, antes das 3, 4 horas, eu fui para lá para identificar os 10 carros. Certo? Porque eu tinha que medir. Literalmente. Uma medição, literalmente.
E quando eu cheguei lá, eu achei 6 carros dos 10. Eu falei: "Ah, o carro estava ali, é uma linha reta, demorou algumas horas. E aqui, cadê os carros, os 4 carros?". Não achei, assim, não fazia sentido na minha cabeça. E eu sabia que a área, né, uma área de reparo que tem lá, era uma área que não era naquele lugar, tá, era antes ou depois, mas não era naquele bloco ali que eu estava. Então eu fui conversar com as pessoas. Eu falei: "Cara, onde é que estão os carros aqui? Além de estar aqui nessa linha, pode ir para outro lugar?". Aí um colega falou: "Olha, pode ser que esteja do lado de fora aqui, viu". Ué, do lado de fora tem área de reparo aqui, alguma área? Eu falei: "Ó, o pessoal coloca lá às vezes". Tá. Quando eu fui lá, gente, era uma área não oficial, certo? E tava lá os 4 carros. De 10, gente. Tinha 4 carros. Ou foi uma baita coincidência, tá? Porque não tinha tantos carros lá. Eu falei: "Olha, que área é essa daqui?". "Não, a área de reparo, blá blá blá". E aí, eu olhando o documento, não tinha essa área de reparo. Isso eu estou falando de uma indústria gigantesca, gente, totalmente padronizada, tá? E o que que acontece? Gente, isso eu fiquei surpreso com isso. Mas é muito comum, muito mais do que você imagina, gente, tá? O que que acontece muito com essa fábrica oculta, tá, gente? Eu vou falar da forma geral, tá? Não vou falar da empresa que eu trabalhei, não. Tá legal? Gente, quando você resolve esses probleminhas numa área que não é oficial, não fica lá oficialmente os problemas que foram identificados no carro, certo? E existem indicadores na empresa que, para cada defeito que aparece, o indicador pega esses defeitos. Então, o que é que eu percebia? Que coisinhas pequenas que aconteciam, eles meio que não reportavam, tá? Se isso é legal e ilegal, eu acho que isso não é nem a questão, tá? O fato é que eles faziam questão de colocar naquele lugar e não era registrado no sistema, tá? Então não conseguia pegar, literalmente, aquele probleminha que teve. Tá legal? E isso, gente, depois que eu comecei a observar isso, eu percebi que todas as empresas têm uma certa fábrica oculta, certo? Cada um por motivos diferentes, tá legal? Mas todas têm, gente. Não vou dizer todas, né? Mas todas que eu tive o privilégio de trabalhar, tem, tá legal? Às vezes porque é minor, o problema não é tão grande, não vale a pena considerar como um reparo. Não sei explicar o detalhe, mas o fato é que sempre tem. Você, como Black Belt, você precisa observar isso, tá? Você vai resolver esse problema de fábrica oculta? Não, não é o escopo do seu projeto. A não ser que você coloque isso como projeto. Isso vai dar uma briga danada, tá, gente? Inclusive, nem recomendo. Tá certo? Então, foi isso que aconteceu comigo e pode acontecer com você. E você tem a obrigação de identificar isso. Porque você tem que olhar o chão de fábrica. Pode tentar mudar a documentação e atualizar? Claro que pode, gente. Um dos benefícios de realizar projetos é você também atualizar a documentação existente. Quando você está mapeando lá e você compara com o documento existente, comparado com o Gemba, né, que é o chão de fábrica, você consegue identificar os gaps. E aí você vai lá e recomenda para o time de processo para alterar a documentação. Com certeza. Tudo bem? Legal, gente. Era isso, tá? Esse é um tópico interessante, então o vídeo vai ser exclusivo só para ele. E daqui a pouco a gente continua sobre o mapa do processo. Tchau, tchau.